Zubeldia sendo fritado dentro do São Paulo, que papo é esse, Gabriel? Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também que tem jogador aí cavando vaga no São Paulo, rapaz. Vamos falar também sobre isso. Vamos falar muito sobre a grande vitória do São Paulo para cima do Cruzeiro ontem e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, segunda-feira aí, né, com vitória do São Paulo para dar aquela, como é que eu posso falar? Aquela abafada naquele péssimo momento do São Paulo que 23 jogos sem ganhar, nem fazia mais gol, eliminado da Copa do Brasil, e conseguimos ontem uma baita de uma vitória gigante aí pra cima do Cruzeiro, para dar uma abafada nesse momento ruim do São Paulo e evidentemente dar um pouco mais de confiança e de moral pro time para quarta-feira contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo não vai ser o time que jogou ontem, que vai jogar contra o Botafogo, né? Mas evidentemente que é para dar um ânimo aí diferente depois dessa sequência ruim do São Paulo, tá bom? E ontem, né, como a gente tinha comentado com vocês, foi um confronto diretíssimo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha 41 pontos e o São Paulo também tinha 41 pontos antes de começar a rodada. E o que acontece? A tabela ficou aí o Botafogo líder com 53 pontos, em segundo o Palmeiras com 50 pontos, em terceiro aí o Fortaleza com 49 pontos, temos aí o Flamengo com 45 pontos fechando o G4 e logo ali colado no Flamengo tem o São Paulo em quinto com 44 pontos. São Paulo está apenas um pontinho do Flamengo, o Flamengo tem um jogo a menos com o Inter ainda lá no Beira-Rio, né? Mas no momento estamos a um pontinho só do G4 que é o Flamengo. Aí em sexto está o Bahia com 42, em sétimo está o Cruzeiro com 41. O Bahia estava ganhando do Galo já, e quando estava 0x0 São Paulo e Cruzeiro, a gente chegou a cair para a sétima colocação, porque o Bahia estava vencendo, né, e estava indo para quinto, o Cruzeiro em sexto, São Paulo tinha caído para sétimo, né, mas depois a gente fez o gol e venceu a partida, tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá falar sobre a coletiva aí do Zubeldia. Primeiro, né, cara, que ele já fala evidentemente sobre a eliminação a importância dessa vitória depois de uma eliminação dura na Copa do Brasil. O Zubeldia falou o seguinte, abre aspas: viemos de um golpe duro, que foi ficar de fora da Copa do Brasil. Os jogadores que entraram hoje não estavam com o nível adequado, interpretaram muito bem o que tinha que fazer taticamente. Depois aplicaram suas características, jogamos bem, do começo ao fim, sem sofrer. Em todo o jogo tivemos a sensação de que estávamos perto do gol. Eles não chegaram, defendemos muito bem. Não tivemos 48 horas para se preparar. Tivemos um treino no campo, um em vídeo, teve a ver mais com as características dos jogadores, onde eles se sentem mais cômodos, fecha aspas, para o técnico Luiz Zubeldia. É essa questão que ele fala que os jogadores não estavam no nível adequado, ele fala no sentido de que teve muito jogador ali que muito não, né? Primeiro que aquele time nunca tinha jogado junto na vida, talvez não tenha nunca nem treinado, ainda deve ter feito um treino de 15 minutos só no sábado, e só. Mas por exemplo, tu pega o Juan, acabou de chegar do Sassuolo, faz estreia dele, cara, ele nunca tinha jogado pelo São Paulo, foi o primeiro jogo dele, o Santiago Longo foi o primeiro jogo dele, só esses dois caras aí já estavam fazendo a sua estreia pelo São Paulo, né? Aí depois teve o Jamal Luiz, né, que entrou no segundo tempo, e quando ele fala que não estava no nível adequado por causa do momento aí de estreias, né, cara, e tudo mais. Então eu concordo com essa opinião que ele falou e sobre o time não estar no nível adequado ainda, né, em questão de entrosamento e tudo mais, mas taticamente o time foi muito bem, como ele falou. Aí evidentemente que teve a questão da arbitragem, né, que o São Paulo foi garfado, prejudicado, para não falar outra coisa aqui que aconteceu no jogo de ontem. E ele elogiou o árbitro de ontem, que foi o Wilton Pereira Sampaio. Ele falou o seguinte, abre aspas: o Sampaio é um grandíssimo árbitro, seu grupo também, mas hoje era expulsão no lance do Willian, foi claríssimo. Como ganhamos, ninguém vai falar. Não entendo como o VAR não chama, levantou a perna e na última jogada deu uma vantagem. Estávamos sozinhos para fazer o gol. São situações que não entendi. Tenho respeito pelo Sampaio, mas essas duas jogadas foram erradas, fecha aspas, para o Zubeldia. Essa jogada que ele fala que o São Paulo ia ficar sozinho para fazer o gol, foi o último lance do primeiro tempo, que ele deu uma falta no Marcos Antônio, e o que acontece? O São Paulo rouba a bola, né? Acho que foi o Marcos Antônio que rouba a bola, né? Depois ele sofre lá o pisão do jogador que poderia muito bem ter sido expulso. Aí a bola sobra lá com dois jogadores do São Paulo no contra-ataque. São Paulo tinha dois jogadores com a bola e tinha o Willian Gomes já partindo no lado esquerdo lá. Era um contra-ataque que poderia ocasionar aí uma oportunidade e, consequentemente, um gol do São Paulo.
Aí ele não dá a vantagem, ele para o jogo. Pô, ele para o jogo e fala, pô, ele vai expulsar o jogador, né? Porque senão ele dá de vantagem. Não, ele vai lá e dá o cartão amarelo pro jogador do Cruzeiro, né, cara? É inacreditável aí. E o lance do Willian foi o lance do Zé Ivaldo, né, cara? Que ele chega com o pé todinho em cima da perna do Willian e o cara não expulsou o Zé Ivaldo, né? Ele não foi pro VAR ver, o VAR não chamou ele para olhar o lance, né, cara? E sempre vou lembrar que eu não comentei com vocês no pós-jogo, eu comentei com vocês sobre o gol anulado que teve do Willian, né? Aquela imagem não comprova nada que tá impedido. Eu vi muita gente falando, pô, mas tá o braço, tá à frente, sabe o que, cara? Confesso que na imagem da transmissão, eu não consigo nem ver se tá impedido ou se não tá. A sensação que eu tive foi de que não tava. É que a imagem é um lixo também, né? As imagens que a CBF disponibiliza pra gente ver as imagens de impedimento, é um negócio inacreditável. E o que acontece? Teve aí os lances das expulsões, do Marcos Antônio, que eu já sei que ele deu o cartão amarelo. O do Willian Gomes, que ele não expulsou o Zé Ivaldo, que o do Willian Gomes foi escândalo, que ele é pra expulsão, cara, sem papo, não tem debate, não tem opinião, é pra expulsão e acabou, e não foi expulso. E teve um pênalti que eu esqueci de falar pra vocês no pós-jogo de ontem, né? Teve um pênalti lá, que teve a cabeçada, cruzamento na área, né? O jogador tá com o braço aberto, bate no braço dele, e também o VAR nem sequer é chamado, né, cara? Nem foi pro monitor pra poder ver se foi pênalti ou não. O São Paulo muito prejudicado ontem. Todas as decisões foram contra o São Paulo. Mas é aquele negócio, né, rapaz? Time que não tem bastidor, os caras fazem o que quer também. Eu já, dá nem pra ficar falando aqui, porque vamos falar a mesma coisa de sempre, né, cara? Vamos falar a mesma coisa de sempre. É aí, entendeu? O São Paulo é o bonzinho da parada, entendeu? Isso aí, evidentemente, é reflexo da diretoria, porque o Casares é aquele presidente, né, e consequentemente a diretoria também, que gosta de compor, que é amiguinho de todo mundo, pô, jamais vão prejudicar o São Paulo, todo mundo tá aqui pelo bem do futebol, pô, os caras erram com todo mundo, é assim que é a diretoria de São Paulo, né? Isso, e tá lá os caras do São Paulo, olha lá. Quantos jogos já o São Paulo foi prejudicado? E só pra você ter ideia, os últimos 3 jogos o São Paulo foi prejudicado. Ontem foi um escândalo, né? Teve a não expulsão do Júnior Alonso, que não foi expulso no primeiro tempo aí no jogo contra o Galo, que poderia mudar a história do jogo, e o escândalo contra o Fluminense, que foi o erro de direito. Inclusive, né, o Judas Paulista do Palmeiras foi expulso ontem por um lance igualzinho do Júnior Alonso. Que coincidência, né, cara? O jogador do Grêmio contra o Atlético lá, antes da data FIFA, foi expulso, aí ontem o Caio Paulista foi expulso e o Júnior Alonso não foi no jogo da Copa do Brasil. Que coisa, hein, cara? Só contra o São Paulo, realmente é um negócio assim que não dá pra acreditar nas coisas que acontecem, cara. É impressionante, cara. Esse negócio assim, assustador. Enfim, tivemos também, rapaziada, ontem 3 estreias, né? O São Paulo fez 4 contratações nessa janela do meio do ano e só um tinha jogado, que era o Marcos Antônio, né? O Juan Trezeguet e o Santi, que é o Santiago Long, como ele gosta de ser chamado, começaram entre os titulares e fizeram suas estreias, começando entre os 11. E o Jamal Luiz entrou no segundo tempo. O Zubeldia falou o seguinte sobre os estreantes, abre aspas. O Longo esteve habilitado para esse jogo, não para o anterior. O Bobadilha não podia jogar porque estava suspenso. O Lisiero apresentou uma molestia no adutor. O Nestor com problema no tornozelo. Vamos ver para o próximo jogo como estão, fecha aspas. Aí, na verdade, ele basicamente nem falou do Longo, né? Ele só justificou que ele estava habilitado para esse jogo e que os outros jogadores aí não podiam jogar, né? Lisiero, Nestor e também Bobadilha. Sobre o Juan Trezeguet, o Zubeldia falou o seguinte, abre aspas. Apesar do Juan ser novo, sei o que pode dar. Temos um nível muito bom de zagueiros. O Alan, o Arboleda, Sabino, Ferrarese. É preciso ter calma, como falamos com ele. Os torcedores perguntam se joga um ou outro. Joga o São Paulo, trocando ou não. Temos que estar à altura das circunstâncias. Precisa de uma adaptação. O Juan já estava há 2 ou 3 semanas treinando. O Jamal teve poucos treinos. Difícil acelerar. Por isso, quanto antes chegam, melhor para dar um tempo de adaptação, fecha aspas. Exatamente isso que ele falou, cara. Quanto mais cedo chegarem, mais tempo vão ter para se adaptar e, evidentemente, poder jogar aí e entregar. E isso é um ponto importante que o Zubeldia traz, né, cara? Você vai ver que todos os jogadores que chegam, os que chegaram desde que ele veio para São Paulo, ele dá um tempo de adaptação, não chega e põe para jogar. Aconteceu com o Jamal Luiz, né? Até porque o Wellington foi poupado e o Patrick tá machucado, né? Então ele já teve que usar rapidamente aí o Jamal Luiz entrando no segundo tempo, sendo que ele acabou de chegar, né? Mas ele sempre gosta de dar um tempo pro jogador se adaptar, tá 100% fisicamente para poder jogar. Com o Marcos Antônio foi assim, com o Juan foi assim, né? Tinha um tempinho já que ele chegou aí.
tem 2 semanas que ele tá treinando, ou até mais, eu acho que até mais, que ele já tá, aí já foi relacionado para alguns jogos do São Paulo, e o Santi Longo chegou antes da data FIFA, né? Então ele teve todo esse tempo aí também para poder treinar, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, cara, o Cruzeiro é um negócio impressionante como o São Paulo é contra o Cruzeiro. Olha que isso aqui é uma maluquice total. O São Paulo já jogou contra o Cruzeiro 90 vezes e venceu 45 jogos. Vocês têm noção do absurdo que é isso aqui? 90 jogos contra o Cruzeiro e 45 jogos. Meu irmão, isso aqui é 50% de aproveitamento contra um time. Vocês têm noção que isso é completamente raro, tá? Qualquer confronto que vocês for pegar aí pro São Paulo e Flamengo, até dos outros times mesmo, né, brasileiros aí, é completamente raro tu achar um time que tem 50% de aproveitamento aí em relação a um rival específico. O São Paulo tem 50% de aproveitamento contra o Cruzeiro. É um negócio de maluco, meu irmão. É uma das maiores freguesias do futebol brasileiro, se não for a maior. Em mata-mata, eles até que têm um histórico ali até favorável com o São Paulo. Mas em Campeonato Brasileiro, irmão, pontos corridos, é uma freguesia surreal, irmão. Né? E esse ano foram 6 pontos conquistados contra eles, né? Vencemos os 2 jogos. São Paulo tem 50% de aproveitamento contra o Cruzeiro. É coisa de maluco, cara. Um negócio assim, impressionante aí, cara. Um negócio impressionante. Isso é completamente raro. Muito, muito raro aí, tá bom? E ontem, né, rapaziada? O Cássio, né, pô, tem um histórico já grande contra o São Paulo, né? Até porque ele foi goleiro do Corinthians, já teve muitos embates contra o São Paulo. Olha aí. O São Paulo é o time que mais marcou gols no goleiro Cássio, 56 no total, tá? Nenhum time marcou mais gols aí no Cássio do que o São Paulo. 56 gols o São Paulo fez nele. Cara, fala um negócio pra vocês. São Paulo fez um ótimo primeiro tempo ontem, ele pegou as 4 bolas ontem no primeiro tempo, só no primeiro tempo. Cara, quando ele começou a fazer defesa, né? Defesa do Eric, teve a defesa também do André Silva que ele pegou, teve outras também que ele fez no primeiro tempo. Cara, quando ele começou a fazer defesa, eu falei, nossa, cara, vai ser aquele jogo que o São Paulo vai jogar bem, vai ter oportunidade e o filho da mãe do goleiro vai pegar tudo. Mas, felizmente, no segundo tempo, ele não conseguiu pegar aquela do William Gomes, né? Que o William Gomes fez uma finalização perfeita e conseguimos fazer o gol. Pensei que ia ser aquele jogo que a gente ia martelar e o goleiro ia salvar tudo, ia virar o Neuer, né? Mas acabou que a gente conseguiu vencer. E se não fosse ele, é pra ter vencido até por mais gols aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. O Joelinton, jogador brasileiro aí que joga no Newcastle, da Inglaterra, da Premier League, ele deu uma entrevista nessa semana para o André Hernan, lá no UOL. Inclusive, a gente até comentou um trechinho sobre isso nessa semana, que ele falou sobre o Jamal Lewis. Jamal Lewis, que é do Newcastle, né? É ainda porque ele veio por empréstimo. E eles eram companheiros na Inglaterra. Até comentou que foi inesperado, né? Que ninguém imaginava que ele viesse pro Brasil e tudo mais. E o que acontece? Ele deu essa entrevista pro André Hernan no UOL. Essa entrevista vai sair hoje, segunda-feira, né? O UOL soltou alguns trechinhos aí, mas a entrevista toda vai sair hoje, segunda-feira. E ele falou sobre jogar no Brasil e citou 3 times que ele tem vontade de jogar no Brasil quando ele voltar um dia. Olha só. Joelinton, meia do Newcastle e da seleção brasileira, revelou em entrevista ao Zona Mista do André Hernan, que vai ao ar nesta segunda-feira, quais clubes atuais, caso voltasse ao Brasil futuramente, ele gostaria de jogar. Ele foi revelado pelo Sport, tá? O Joelinton aí. E ele falou o seguinte, abre aspas. Se Deus quiser, um dia espero voltar. Espero encerrar minha carreira no Sport, clube que eu iniciei. Também tenho um desejo de jogar em outro clube no Brasil. O time que eu gosto bastante é o São Paulo. Eu acompanhei muito. Acho que é um time muito grande no nosso futebol. Fecha aspas. Aí ele cita, né, na entrevista toda aí o Sport, que é o time onde ele já jogou aqui no Brasil. Cita o São Paulo e cita o Palmeiras também, tá? Foram os 3 times que o Joelinton citou aí que ele jogaria, né? Gostaria de jogar no futebol brasileiro aí. Aí eu dou um papo, tu aceitaria o Joelinton no São Paulo? Acho que eu pensei que assim, cara, a maioria das pessoas conhece pouco ele, porque não imagino, né, que tem poucas vezes que acompanham o Newcastle na Inglaterra. Eu já vi alguns jogos dele, ele é bom jogador. Foi muito criticado quando o Diniz convocou ele para a seleção, porque ele não foi bem, né? Apesar que ninguém é bem naquela seleção do Diniz. Mas ele é bom jogador e aceitaria muito bem ele um dia no São Paulo aí, cara. Muito bem, aí seria muito interessante, né? Enfim, deixa esse negócio de Palmeiras pra lá, Joelho. Vem jogar no tricampeão do mundo, meu, que é o maior. Esquece, tá? Tomara que um dia ele venha, que seria muito, muito bacana, porque é muito bom jogador aí mesmo, tá bom, rapaziada? Bom, vamos avançando agora, rapaz. O que acontece? Vamos falar sobre um assunto aqui que é complicado, tá? Que é complicado. Olha só isso aqui, ó. O Alessandro Vieira fez um post aqui no X dele. Olha só.
No X não, né? No Trends, né? Porque o X nem funciona mais. Olha aí. Zubeldia fritado, PVC e André Hernan trouxeram que algumas escolhas do técnico causaram certo descontentamento na cúpula do São Paulo, na eliminação para o Atlético Mineiro. No entanto, não houve nenhum tipo de intervenção, reunião ou qualquer indício de pressão para o Zubeldia. Ele tem respaldo. Vamos lá. O Alex Oliveira fez esse post aí e o Arnaldo fez um vídeo no canal dele, né, no Arnaldo do Tirone, falando sobre isso. Que já tem um processo de fritura em cima do Zubeldia. Lembrando que isso foi depois do jogo contra o Galo, tá? Contra o Galo, aí esse negócio de fritura veio à tona no sábado, né? No sábado, eu até ia comentar com vocês no vídeo antes, mas eu falei, não, vamos deixar passar o jogo contra o Cruzeiro, depois a gente comenta sobre isso, tá? Então isso aí foi depois do jogo contra o Galo que a gente foi eliminado e antes do jogo contra o Cruzeiro de ontem, tá? Só para deixar claro aí. O que acontece? O Arnaldo trouxe essa informação, ele falou que tem, né, alguém fritando ele, a verdade é essa, né? A verdade é essa, até porque o PVC, o André trouxe essa informação de pressão em cima dele, que tem descontentamento de pessoas de dentro do São Paulo com as não substituição dele nos jogos contra o Galo. E cara, o que acontece? É muito complicado isso aí, porque o PVC e o André são dois jornalistas sérios, tá? São dois baitas jornalistas respeitados, dois caras grandes na mídia, na imprensa. E o que acontece? Alguém de dentro do São Paulo que soltou isso aí pra eles. Principalmente pro PVC, que fez uma matéria dizendo que tinha pessoas no Morumbi incomodado com as decisões dele contra o Atlético Mineiro. Alguém soltou esse PVC. O PVC é um jornalista, ele vai lá e dá informação, né? E evidentemente, cara, que quando alguém dá esse tipo de informação, é alguém querendo fritar o cara, né? Fritar o cara, não sei quem, né? Pô, talvez nunca vamos saber quem no São Paulo que deu esse tipo de informação. E o Arnaldo Ribeiro trouxe informação também de que tem sim, tá? Esse processo de fritura em cima do Zubeldia, que começou a ter depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, cara, assim, é complicado, né? Porque independente de ele ter ido mal, a gente critica aqui e tudo mais, mas o técnico é ele, cara. Quem toma as decisões é ele. Eu não sei se quem tava incomodado era o Belmonte, se era o Casares, se era o Rui Costa, se é que alguém da diretoria, mas, cara, seja lá quem foi que deu essa informação, quem tá incomodado, que começou esse processo de fritura, irmão, vai se preocupar com o teu trabalho, tá? O técnico é ele, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Agora, começar um processo de fritura com o cara, eu acho um escárnio completamente, né? O Papai falou que começou assim esse processo de fritura, né, com essas matérias aí, né, e de quem começou a vazar esse tipo de coisa. Aí, eu acho uma loucura total, porque ele é bom técnico, acho que o trabalho dele é bom sim, pô, larguei o aço nele na comissão técnica na eliminação, porque eles foram péssimos, muito mal aí, e acho que o trabalho dele é bom, irmão, espero que ele continue fazendo um bom trabalho no São Paulo, um bom trabalho a longo prazo, que ele fique anos no São Paulo, seja campeão e continue fazendo esse bom trabalho aí. Esse processo de fritura que começou depois do jogo contra o Galo, eu acho uma maluquice total, mas começou, como o próprio Arnaldo Ribeiro trouxe essa informação aí, né? Não sei quem que vazou isso aí, né, pro PVC e pro André, né, que deram a informação, mas alguém lá dentro soltou isso aí, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.